os responsáveis desconhecem. Eu não sei se você lembra da série. Teve uma hora que o policial tava indo lá na escola, não sei o quê. O filho do policial chegou pra ele e falou assim: você não tá entendendo nada. O filho do policial, Sim, lembro. veja a palavra em céu, veja não sei o que, procura por aí. Um policial de carreira, né? E o filho, ele não tem a coisa da maturidade cerebral. Então é muito fácil capturar. E a captura vem através de comunidades que são criadas. E eu fico boca de ver que os pais não têm noção que existe o Discover. Não existe. Tinha uma que eles tinham uma conta que era secreta para os pais não verem. Não tem noção nenhuma. Todo adolescente em vulnerabilidade, um adolescente que sofre preconceito, que precisa de se defender, que é mais frágil, ele é mais vulnerável. E acho que os jogos, dependendo do nível de violência, eles vão normalizando a violência. Pra quem joga muito. E se nesse normalizar a violência, chega uma hora que aquele adolescente tá numa situação frágil, se sentindo de categoria de rap, de poesia, de stand-up, desse coisa de fazer comédia. Solo, botei várias, música, tudo, né? E que isso fosse uma coisa de território nacional, com uma premiação, como se fosse um Oscar. Porque aí eu dou valor a quem tá fazendo uma campanha, né? Antes de partirmos pro vídeo, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa lojinha, Vende Shop. Nela, vocês encontram alguns produtos personalizados de diversos tamanhos e cores diferentes, como eco bags, camiseta infantil, baby looks, canecas, posts, kit bottoms e kit ímãs. Vale lembrar que parte do nosso lucro, a cada produto que vocês compram, uma parcela disso é destinada a algumas instituições e projetos sociais. Clica no link do primeiro comentário fixado e vamos pro corte. No caso do casalzinho lá, do menino que matou os próprios pais, o combinado era matar a própria mãe da menina. Sim, matar a mãe da menina. Ele depois iria pra Goiânia. Iria pra Goiânia matar Exatamente. a mãe da menina também. Exatamente. Esse era o combinado. E daí na prisão ali, no julgamento, pegou e falou assim, olha, a gente tem a mensagem da sua filha aqui, falou pra mãe, que era planejado matar Exatamente. você. A mãe deve ter ficado horrorizada. A mãe falou assim, não é possível. Eu não acredito nisso. A minha filha é carinhosa, a minha filha é amorosa, tira boas notas, é estudiosa, é tranquila, sempre foi muito amorosa. Eu não acredito nisso. Mostraram a foto, as mensagens. A mensagem tava lá. Ficou em choque, completamente choque, perdida. Imagina o sentimento que é você que cria uma criança, cria um filho, vê o seu filho, a sua cria, que você trocou fralda, falando e planejando a sua morte. Bia, eu também queria falar de um caso recente agora, que tá rolando agora, né? E a partir desse caso eu queria refletir, porque tá acontecendo muito isso, principalmente aqui no Brasil. Você já assistiu a série Adolescência? Assistia. O que você achou da série? Eu gostei muito, tô esperando a continuação, que muita coisa ali ficou aberto, né? Me deu vontade de ver. E o que eu achei interessante, e na época eu fiz até um comentário sobre a série, eu gostei muito, e me trouxe uma coisa que é assim, existe um mundo paralelo, principalmente de crianças e adolescentes, do qual os responsáveis desconhecem. Eu não sei se você lembra da série, teve uma hora que o policial estava indo lá na escola, não sei o quê, o filho do policial chegou para ele e falou assim, você não tá entendendo nada. O filho do policial. Sim, lembro. Veja a palavra em céu, veja não sei o que, procura por aí. O policial de carreira, né? E o filho chega, você tá todo errado. Né? Dando a dica. Pai, se você não for por aqui, você não vai achar nada. E eu fico pensando que se a gente hoje não tiver, se os pais não entenderem que existe um universo paralelo digital, que abriga adolescentes e que a adolescência é uma fase muito difícil, porque é a fase que você está começando a deixar de ser criança, mas você ainda não é adulto, você tem que se libertar dos pais, é uma fase, é um rito de transição, a adolescência, e você tem que se vincular a grupos. Se isso não for muito bem feito, você vai ter grupos que você é um vínculo que vai te dar a ilusão de você estar sendo aceito num lugar que não é legal. E isso escancara que existem grupos muito radicais, em todos os sentidos, que capturam esses adolescentes muito fácil. Que é fácil. Você pega, o adolescente é inseguro por natureza, ele está mudando voz, ele está mudando face, ele não tem ainda as habilidades sociais, ele vai ter que aprender, ele tem que pertencer a um grupo, ele não tem a coisa da maturidade cerebral. Então, é muito fácil capturar. E a captura vem através de comunidades
que são criadas. E eu fico boba de ver que os pais não têm noção que existe o Discover, não existe... Tinha uma que eles tinham uma conta que era secreta para os pais não verem. Não tem noção nenhuma. E não tem mais como você ser um pai ou uma mãe responsável sem você saber disso. Existe no Instagram uma juíza, a Vanessa Cavalieri, que ela tem um Instagram que é protocolo eu te vejo, eu te vejo, eu te importo. Eu me importo, eu te vejo. É Vanessa Cavalieri. E ela fala isso, e ela é da vara de eu te vejo, protocolo eu te vejo. Que ali ela ensina aos pais, pelo amor de Deus, vocês têm que saber o mínimo, o básico. E ela é uma juíza de infância e adolescência. Sim. Ela sabe a consequência que isso traz. Perigoso, né? E não tem mais. Aí a pessoa fala assim, mas eu ainda tenho que dar conta de ver isso. Pois é. Em tempo digital tem que dar conta. Porque você não sabe. Porque muitas vezes teu filho está ali numa comunidade que quem está governando aquilo é um adulto. E fazendo um exércitozinho ali do que ele quer, manipulando mesmo. Você se lembra talvez você não vá lembrar do jogo da baleia azul? Lembro. Aquilo era capturado, eram adultos que capturavam, faziam testes para a criança chegar ao ponto de se matar ou fazer tarefas. Era um sistema de captura de terroristas. Porque um cara que é capaz de cumprir tudo que está sendo dito, não, você vai agora lá e você vai dar um tapa lá e cortar seu amigo. O cara vai, você não sei o que lá. E agora, você está pronto para se matar, para provar que é isso? Quando via que o cara ia para via de fato, não, vou te dar uma outra coisa, uma coisa que você vai ser importante, uma causa, que você vai morrer pela causa. Você pega um terrorista. Aquele jogo da baleia capturou terroristas ingleses. E eu não sei se você se lembra, na época, a Al-Qaeda tinha vídeos de qualidade de cinema. É mesmo? De cinema, como propaganda. Era uma coisa absurda como eles capturavam. E não eram só gente do mundo árabe, do mundo ali do Oriente. Não era. Captura de jovens de classe média da Europa, da Inglaterra. Então, assim, a gente tem que parar de ver as coisas superficiais. A internet, ela possibilita muito essa galera de existir. E você mesmo falou, porque recentemente agora teve um caso de um casal adolescente que eles era desses grupos aí e tudo mais, e eles mataram e esquartejaram adolescente. Sim. Esquartejaram a ex, chamava Nicole, a vítima, né? Deus a tenha. E é muito recente agora e tá passando ainda não sei, se não me engano, eles estão foragidos, ainda não tem as fotos e tudo mais. Só que é uma banalização da violência. Agora tem uma coisa, existem jogos, igual aquele menino que matou os pais e o irmãozinho. Lá no Rio. No Rio, não incentivado, mas inspirados por um jogo. Ele e a namorada. Ele e a namorada, um jogo de irmãos incestuosos ali que matam os próprios pais e comem a carne, no jogo disso, né? A historinha do jogo. E eles inspirados, e essa galera tá usando essas redes, né? Twitter, forma as comunidades dele na bolha, o Discord mesmo. O Discord talvez seja um dos maiores. O Discord, e no Discord rola muito essa coisa de... Teve até o King, né? Aquele King do Discord lá que foi preso, o Fantástico fez até uma matéria e tudo mais, colocando luz pra essa coisa de... o adolescente fica... Por isso que eu falei da série Adolescência. O adolescente fica trancado em casa, fica se nutrindo daquele material, se nutrindo daquela bolha, daquela tribo, começa a banalizar a violência até que vai pro mundo real. Exatamente, vai numa escalada. Você enxerga isso? Porque eu vejo que antes não era tão comum. Agora toda semana tem um caso de um menino que mata os próprios pais, de adolescentes violentos. Eu acho que isso é uma variação do Baleia Azul. Começou assim. Porque, assim, é muito fácil você pegar adolescentes que sofrem algum tipo de
de bullying, por exemplo. Pra você ter uma ideia, o índice de suicídio nos adolescentes, 60% tá ligado a bullying, tá? Agora, 60% dos índices de suicídio um no gigante. adolescente. Se você for ver a raiz, está lá, tá? E o que acontece? Qualquer sistema que quer um exército, seja terroristas, seja pessoas para crime, é muito bom do adolescente. Porque se eu capto uma fragilidade, um cara que se sente rejeitado, um cara mais que se sente um loser, que na adolescência isso é muito pior, porque você teoricamente tem que pertencer a um grupo. E não pertencer ao grupo dos populares te faz um loser momentâneo. E oferece, tipo assim, mas olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho um jogo, uma série de coisas aqui. Se você conseguir cumprir todas as etapas, eu posso te achar uma coisa que vai ser bem bacana. Eu te garanto que vão te respeitar. É muito fácil manipular essa coisa. Por isso que é tão difícil os pais se atentarem para os adolescentes. Escondido, tudo E tem escondido. pai que fala assim, mas eu não me preocupo, meu filho não sai do quarto. Eu fico preocupadíssimo. Porque assim, o que tá lá fora, a gente ainda tá visto. Dá pra saber, né? Não dá para saber. E hoje o que acontece é que os pais estão desconectados da realidade básica. Tem pai que não sabe que existem comunidades, não sabe que eu sou os termos, não sabem nada. E não tem como. O filho vive uma vida paralela ali, uma segunda vida. E daí acontece que, por exemplo, no caso do... Você achei muito forte. No caso do casalzinho lá, do menino que matou os próprios pais, o combinado era matar a própria mãe da menina. Sim, matar a mãe da menina. Ele depois iria pra Goiânia. Iria pra Goiânia matar Exatamente. a mãe da menina também. Exatamente. Esse era o combinado. E daí na prisão ali, no julgamento, pegou e falou assim, olha, a gente tem a mensagem da sua filha aqui, falou pra mãe, que era planejado matar Exatamente. você. A mãe deve ter ficado horrorizada. A mãe falou assim, não é possível. Eu não acredito nisso. A minha filha é carinhosa, a minha filha é amorosa, tira boas notas, é estudiosa, é tranquila, sempre foi muito amorosa. Eu não acredito nisso. Mostraram a foto, as mensagens. A mensagem estava lá. Ficou em choque, completamente em choque, perdida. Imagina o sentimento que é você que cria uma criança, cria um filho, vê o seu filho, a sua cria, que você trocou fralda, falando e planejando a sua morte. É terrível. Aí você vê, né? Existe um jogo disso. Aí a gente não tá falando que o jogo cria isso. Mas situações de vulnerabilidade, esse jogo pode suscitar certas ideias. Tem muita essa discussão também, né? Se jogos violentos, a TV defende, o Record defende veementemente a influência do jogo no adolescente. O que você acha disso? Jogos violentos é capaz de influenciar um adolescente em violência? Eu acho que existem adolescentes que são mais predispostos a sofrer essa influência muito mais facilmente. Que são, por exemplo, você perguntar se o adolescente sofre bullying é mais fácil? Todo adolescente em vulnerabilidade, um adolescente que sofre preconceito, que precisa de se defender, que é mais frágil, ele é mais vulnerável. E acho que os jogos, dependendo do nível de violência, eles vão normalizando a violência para quem joga muito. E se nesse normalizar a violência chega uma hora que aquele adolescente está numa situação frágil, se sentindo inferior, se sentindo chateado, aquilo pode ser um combustível. Eu não posso dizer que todos os jogos farão isso em todas as personalidades, mas na adolescência é botar gasolina para apagar fogo. Sim. Em alguns momentos. E a pessoa que quer fazer o mal, ela vai buscar referência, inspiração em qualquer coisa. Vai. Até o massacre em Columbine, lá os caras, eles falaram que quem inspirou eles foram o Eminem. O artista Eminem e o Charles... Não é o Charles, é o... Aquele Manson? Não, mas não é o Charles Manson, é o cantor... Marilyn Manson. Era inspiração do pessoal de Columbine. Exatamente. Um cantor, um artista. Exatamente. Então, assim, acontece que você vai buscar... Mas aí você vê, aí é um grupo de fragilidade que queria mostrar poder ali. Então, é muito complicado, porque, assim,
adolescentes em vulnerabilidades, eles realmente acham que se não fizerem algo para serem vistos, mesmo que seja negativo, serem respeitados, eles vão buscar isso. E se tiver nessa vulnerabilidade, qualquer coisa pode influenciar. Que doideira, hein? É difícil, é um desafio. É um super desafio. E eu sempre falei, em relação ao bullying, enquanto a gente não entender, não é fazer campanha de bullying de cima para baixo, tem que fazer na horizontal. Eu fiz a cartilha de anti-bullying, a primeira cartilha anti-bullying do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Supremo Tribunal Federal, e quando eu entreguei, eu cedi os direitos autorais e falei assim, logo no início, hoje tem que ser revisada. Gente, a gente tem que pensar em campanhas horizontais, que as próprias crianças e adolescentes façam. Então, assim, propus um concurso de categoria de rap, de poesia, de stand-up, desse coisa de fazer comédia. Solo. Botei vários, música, tudo, né? E que isso fosse uma coisa de território nacional, com uma premiação, como se fosse um Oscar. Porque ali eu dou valor a quem está fazendo uma campanha, né? Mas nunca saiu do papel. Aí fica difícil, porque aí continua falando para quem já sabe. Por exemplo, eu falar para um professor, o professor sabe. Eu falar para um pai, ele acha que sabe. Mas quem tem que saber e produzir esse conteúdo, ser valorizado por isso, é o próprio adolescente. Eles têm que se envolver ativamente nos projetos, se envolver e ser premiado, porque aí eu tiro essa vulnerabilidade. Porque o cara que faz sofre de bullying, faz uma campanha de bullying, consegue fazer um sketch de teatro sensacional ou um rap sensacional, ele vai ter poder por outra coisa, por talento. E talvez o talento seja o melhor poder que você pode dar a uma pessoa. Puxa, é verdade, né? Eu já sofri bullying. Eu também. Você já sofreu bullying? Já. É isso que eu ia perguntar. Você tem uma história de... Porque eu acho que quando você sofre bullying, você adquire uma empatia pelo próximo, porque você tava na pele ali, né? Você tava sofrendo a humilhação. E daí o trabalho do psiquiatra é um trabalho muito empático, né? Tem que ser. De cura mesmo, de ajudar, de acompanhar a pessoa. Você já sofreu bullying? Como que foi pra você? Olha, me deu essa sensação, porque eu nunca fiz parte da turminha de populares. Eu era aquela pessoa que gostava de ficar quietinha, gostava de ficar lendo. Então, eu era uma pessoa meio esquisita, né? E que eu me interessava por coisas que a maioria não se interessava. Eu achava tão idiota ficar jogando papelzinho na cabeça do outro. Falei, pô, não ia aqui perder esse tempo. Eu ficava lendo enquanto as pessoas estavam fazendo isso. E eu me lembro que aquilo, eu falei, mas por que eu não estou incomodando ninguém? Entendeu? Pô, não estou incomodando, não estou querendo chamar atenção. E eu me lembro que na minha cabeça, na adolescência, eu falava assim, um dia eu vou fazer alguma coisa que seja tão legal que essas pessoas vão se arrepender de não ter me visto. Eu me lembro. Mas eu fico pensando que se alguém tivesse me oferecido naquela época, eu achava tão injusto que, do tipo, as pessoas, algumas meninas falam assim, se você não pertencer ao grupo da gente, você nunca vai ser querida, você nunca vai ter os meninos populares. Eu falava assim, não estou nem pensando nisso, nesse exato momento. Não, mas você vai ver, você vai ser excluída de tudo. Eu falava, você não vai no aniversário. Quase que eu falei, graças a Deus, entendeu? Porque eu sempre fui meio fóbica social. Sim. Então eu falava, é um bem que me faz, mas eu não sabia. E eu me lembro que nessa vulnerabilidade, eu comecei a me afastar mais, ficar mais quieta. E eu me lembro que deixei de frequentar a escola uma época, assim, não aguentei de tanta perseguição por nada. Eu só queria ficar quieta, só queria ler. E tirava nota boa, não sei, talvez eu causasse algum desconforto. E eu me lembro que na minha cabeça eu ficava assim, um dia eu vou fazer alguma coisa tão bacana que essas pessoas vão se arrepender. Mas isso era uma coisa de resiliência interna, tá? Mas eu fico pensando, se eu tivesse sido seduzida por alguém que falasse, pô, vamos dar um jeito nisso, olha, se você fizer isso aqui, essa maldade, você vai provar que é pior, que ele vai poder mostrar poder. Aquele momento de sofrimento,
É porque eu não tinha acesso a isso tudo. Eu tive uma coisa que era uma coisa interna minha. Eu sempre digo que quem sofre bullying, e você tem duas possibilidades. Ou você sofre bullying e você detona, né? Detona e pode até chegar ao suicídio. Ou você, em algum momento, você descobre um talento, cria uma resiliência e você consegue ver no futuro as coisas mudando. Para mim foi assim. E eu me lembro que quando eu estourei como escritora, não sei o que lá, foi muito engraçado. Teve gente que me ferrou inteira. Encontrar com gente assim no aeroporto, falar, nossa, e eu olhava e falava, cara, você é cara de pau. Teve gente que eu tive esse prazer. Você falou? Não fui indelicada, não, mas eu falei assim, se fosse você, não falava comigo. Você sabe que você não foi legal comigo. A pessoa chegou pedindo foto, chegou Você lembra de mim? Eu reconhecendo. falei, claro que eu lembro. Você me excluiu disso. Agora, aqueles que quando eu fiquei um tempo sem a aula, eu falei, pô, Aninha, volta. Não, a gente tem que resistir, esses caras são babaca mesmo, não sei o que, tá. Eles, quando eu encontro, cara, é um abraço. E eles falaram assim, bem que você dizia, que um dia eles iam se arrepender. Quem apanha não esquece. Quem né? apanha Quem não apanha não esquece. E quando a gente está sofrendo humilhação e alguém estende a mão, a gente vai ser a pessoa mais fiel para aquela pessoa. Gratidão. Vai Aí é levar, gratidão, você cara. sim eu vou levar levo. comigo. Isso é muito legal, porque tem... Mas também eu nunca quis vingança com ninguém. Nunca Eu só queria, vingança. tipo assim, deixa de ser babaca. o bullying que você sofreu, a humilhação, serviu de combustível para você trazer Foi. algo para o mundo, Foi. ajudar pessoas que passam, inclusive, pelo que você viveu. Foi. Tanto que, tipo assim, quando eu fui chamar pra fazer a cartilha anti-bullying do Supremo Tribunal Federal, eu falei assim, cara, eu nunca pensei que chegaria a esse ponto, porque nem existia bullying. A palavra não era bullying. Na minha época era tipo assim, perseguição, CDF, 4 olhos, que eu usava Sim. óculos e papapá, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, quando você tem essa... Mas como despertar essa resiliência? O desafio a gente tem que ajudar, dizer, olha, tem 2 caminhos. Perfeito. É sempre que eu digo, quando você identifica o talento, por exemplo, o Michael Phelps sofreu bullying pra caramba. Chegou uma hora que deixou de ir pra escola. Aí o que aconteceu? Descobriu a natação, por acaso, pra faltar aula. E aí começou a faltar aula e ia lá pra natação. Um dia a irmã foi... Ele não tá indo à escola. A irmã, onde é que ele tá indo? A irmã foi no caminho e o professor de natação falou assim, esse garoto tem talento. Porque assim, quando você descobre o talento de alguém e você investe nisso, investe horas, vai dar certo. E aí aquilo que seria da violência é outra coisa, porque o prazer de ser reconhecido pelo que você faz não tem prazer igual. Porque ser reconhecido por uma violência, por uma coisa, esses meninos que mataram aí a mãe, o pai, planejando, cara, eles não têm noção. Se um dia eles fizessem uma coisa muito legal e ser reconhecido por isso, é outra coisa. Sabe uma frase que condensa exatamente tudo que você falou? É uma frase de Frank Sinatra. Ele diz assim, a maior vingança é o extremo sucesso. É verdade. Essa é a maior vingança. Essa frase. Mas é isso, exatamente isso. Essa é a maior vingança. Você quer se vingar de quem te humilhou, de quem te fez bullying? Foque em um talento, foque num trabalho, para um dia essas pessoas chegar e falar, cara, que desperdício que eu fiz naquele tempo de não ter a oportunidade de ter te conhecido. Exatamente. Porque você é uma pessoa de luz, uma pessoa incrível. Não se vingue batendo na pessoa, ou mesmo um atentado, um massacre, uma coisa, um crime. A maior vingança é o sucesso extremo. E o sucesso extremo baseado num talento daquela pessoa. Isso é imbatível. Porque tem sucessos que são passageiros, não são sustentáveis. Sim. Porque não é em cima daquilo que você tem. Algo que ressoe com o seu espírito, né? Pra gente fechar esse assunto do bullying, que eu me interesso muito, porque eu já sofri, né? Que conselho você daria agora pro pessoal que tá sofrendo bullying agora, ou já sofreu, baseado na sua experiência de vida, inclusive? Descobrir o que você faz que é diferente dos outros, ou faz melhor do que os outros, que é isso que é o talento, e dedicar horas a isso. Horas. Porque, assim, as pessoas que mais sobressaíram
São pessoas que descobriram seu talento e investiram horas. Existe uma teoria que diz que qualquer coisa que você comece a fazer, baseado no seu talento, e que você exerça 3 horas por dia durante 10 anos, faz você chegar no topo, em excelência. Se você fizer isso 6 horas por dia, você chega em 5. Se você fizer 10 horas por dia, você chega antes. Então, isso é uma conta matemática de quanto o cérebro precisa exercitar esse hábito, esse caminho, para você chegar, não à perfeição, mas chegar a um ponto que seja impossível não notar. Eu diria que, para ter resiliência, não cair na ciladinha de fazer coisas que vão dar manchete, mas não vão dar futuro. Perfeito. Porque tem gente hoje que está confundindo futuro, sucesso com manchete. Não. Perfeito. Pessoal, segue o conselho aí, porque aqui no meu público tem muita gente que sofre bullying porque se identifica comigo. Tenho certeza que vai ajudar muito, viu? Vai ajudar muito, tá?